A Rússia achava que seu avanço lento e constante venceria a guerra na Ucrânia. Ela não tinha a intenção de ser a lebre nessa corrida. A Rússia estava satisfeita em ser a tartaruga, movendo-se tão devagar que até o réptil famoso se envergonharia. A Ucrânia quebrou o casco da tartaruga. Com uma nova tática de assalto, a Ucrânia rompeu a linha de frente russa em Zaporizhia. Avançou 35 quilômetros em um ataque brutal que deixará Vladimir Putin sem entender o que aconteceu. A United 24 Media informou em 12 de outubro que as tropas de assalto da Ucrânia cumpriram sua missão conforme planejado. Eles pressionaram tanto as defesas russas que elas colapsaram, permitindo à Ucrânia libertar uma vila. Mali Shabak agora abriga o 24º Batalhão de Assalto separado da Ucrânia, o IDAR, que atua com o 33º Regimento de Assalto separado do país. Essas unidades destruíram as forças russas em Mali Shabak e conseguiram entrar na vila, erguendo novamente a bandeira ucraniana. Isso aparece em um vídeo no Facebook que anunciou a libertação de Mali com uma mensagem. Unidades do 24º Batalhão de Assalto Separado IDAR e do 33º Regimento de Assalto Separado hastearam a bandeira ucraniana em Mali Shabak, na frente de Zaporizhia. O povoado está sob controle das forças de defesa da Ucrânia. A postagem elogia a coordenação das duas unidades, evidenciada pelo uso da palavra ucraniana pobratimami. Essa palavra pode ser traduzida como irmãos de armas, mostrando que a nova estratégia de assalto da Ucrânia une essas tropas como nunca antes. A Rússia pode atacar em ondas descoordenadas para obter resultados. A Ucrânia neutraliza os avanços da Rússia por meio de trabalho em equipe, dedicação e a capacidade de desencadear um inferno coordenado sobre seus oponentes. Lembra do nome Shabak? Já falaremos sobre isso. Atualmente, há simbolismo extra no ato da Ucrânia hastear sua bandeira na vila reconquistada. Esse ato é comum. Hastear uma bandeira sempre simbolizou vitória. No entanto, a Ucrânia pode ter aproveitado essa oportunidade para combater algo que a Rússia tem feito com frequência crescente nos últimos meses: infiltrar-se em vilarejos para hastear bandeiras falsamente. Mesmo que a Rússia não tenha capturado nada, basta olharmos para o que aconteceu em Fobova para vermos essa nova tática russa em ação. Em outubro, a Rússia disse ter capturado uma vila pequena. Este é o assentamento de Vobova, na região de Dnipropetrovsk, Ucrânia, e não o mais famoso em Zaporizhia. A Rússia mentiu, já que o pequeno grupo de soldados que entrou em Vobova foi destruído pela Ucrânia em minutos. A propaganda russa do falso hasteamento da bandeira é abordada em nosso vídeo. Confira para saber mais. Você só precisa saber duas coisas: a Rússia finge hastear a bandeira e a Ucrânia faz isso ao retomar território. Mais uma confirmação de que Mali Shabak está nas mãos da Ucrânia vem do coronel Valentin Manko, que lidera a diretoria das forças de assalto das Forças Armadas da Ucrânia. Em vídeo no Facebook, ele confirmou o sucesso do assalto a Mali Shabak e acrescentou mais informações. Manko afirma que a Ucrânia também limpou a vila próxima, Shabak, durante o ataque. Por isso pedimos que lembrasse do nome. As tropas de assalto da Ucrânia também libertaram parte da vila de Stapova. O dia 12 de outubro foi muito produtivo para a Ucrânia, que tenta avançar nas áreas ocupadas de Zaporizhia. Um dia produtivo para a Ucrânia é péssimo para a Rússia, como Manko explicou. A limpeza e libertação das vilas fizeram parte de um avanço coordenado ucraniano em Zaporizhia, recuperando muito território em um só dia. Segundo a Euromaidan Press, a Ucrânia avançou 35 quilômetros em Zaporizhia numa frente de 5 quilômetros. Isso equivale a um contingente das forças ucranianas com 50 quilômetros de largura, avançando pouco mais de 3 quilômetros em Zaporizhia, destruindo forças russas em avanço e possivelmente preparando futuros ataques. Esse não foi só um dia ruim para a Rússia, foi extremamente doloroso. A CNN noticiou em 1º de outubro que a Rússia já enfrentava a desaceleração de seu avanço após uma ofensiva de verão sem alcançar os objetivos definidos por Putin. Em setembro, a Rússia conquistou só 259 quilômetros quadrados da Ucrânia, cerca de 100 milhas quadradas. Isso representa 44% menos território ocupado pela Rússia em agosto, retornando ao que a Ucrânia recuperou. O lento avanço russo faz com que cada território conquistado seja como ouro. Para Putin, ele tenta mostrar que a Ucrânia não pode impedir a vitória russa na guerra. Quando a Rússia perde território para contra-ataques ucranianos, essa percepção é destruída.
Mali Shabak mostrou que a Ucrânia pode conquistar território assim como a Rússia. Com a nova estratégia de ataque da Ucrânia, isso pode ser só o começo dos problemas de Putin. Voltaremos ao tema dos novos ataques da Ucrânia mais tarde no vídeo. Antes disso, a retomada de Mali Shabak e vilas próximas prejudicará a Rússia por outro motivo, segundo a Euromaidan Press. Ela afirma que a Rússia só alcançou os arredores de Mali Shabak e vilas próximas em março de 2025, após avançar em Piatikati. O avanço de março fez a Rússia entrar 4 quilômetros na Ucrânia em uma frente de 10 quilômetros. A Ucrânia contra-atacou, diz o veículo, retomando Shabak no processo. O vilarejo sofreu um contra-ataque russo em julho e a Rússia retomou o território recém-recuperado pela Ucrânia. Essa não foi uma contraofensiva comum da Ucrânia. Foi o ponto final de uma frase longa que vinha sendo escrita desde março deste ano. O vai e vem nessas aldeias terminou, ao menos por hora, com a Ucrânia em vantagem. À primeira vista, o que a Ucrânia conquistou em 12 de outubro pode parecer algo pequeno. Libertar algumas aldeias é ótimo, assim como conseguir avançar tão profundamente pelas linhas russas, mas ainda assim, tudo isso representa uma quantidade relativamente pequena de território. Analisando a guerra da Ucrânia de forma mais ampla, vemos que a Ucrânia libertou Mali. Shabak é apenas uma parte de uma tendência muito maior que está acontecendo em todo o país, neste exato momento. A Ucrânia está contra-atacando e vem recuperando lentamente seu território das forças russas ocupantes há meses. Basta observar Dobropilha e Donetsk agora para perceber isso. Em 10 de outubro, a United 24 divulgou declarações do comandante-chefe do exército ucraniano, Oleksandr Siersky. Esses comentários foram feitos 2 dias antes, quando Siersky revelou que a contraofensiva ucraniana já está em andamento. Em Dobropilha, a Ucrânia conseguiu libertar cerca de 180 quilômetros quadrados, ou aproximadamente 694 milhas quadradas, tudo como resultado dos ataques cada vez mais eficazes da Ucrânia. Em Donetsk, a libertação está indo ainda melhor. Siersky afirma que cerca de 2.129 quilômetros quadrados, ou 82 milhas quadradas, foram libertados nesse setor da guerra. O ocorrido em 12 de outubro não foi um caso isolado. É a Ucrânia continuando uma abordagem em Zaporizhia, que já provou funcionar em Dobropilha e Onetsk. A Rússia ocupa assentamentos com poucas tropas, e a Ucrânia começa a revidar com contra-ataques. Isso está acontecendo em todo o país, e a retomada de Mali Shabak pode ser apenas a primeira de uma longa série de liberações que logo deixará Putin furioso. O outono de 2025 não deveria ser assim. A estação deveria ser de celebração depois que a Rússia conquistou enormes territórios durante o verão. Em vez disso, a Ucrânia está revertendo todos os ganhos que a Rússia fez durante o verão, forçando Putin ainda mais para longe dos objetivos que ele já não havia conseguido alcançar no início do ano. Tudo isso só é possível graças ao que mencionamos antes no vídeo. A Ucrânia adotou novas táticas de assalto, e os dados indicam que estão funcionando. No relatório sobre as ações da Ucrânia no Mali, Shabak Militani resumiu as diferenças nas táticas ucranianas em seus assaltos, o que permite que ela recupere tanto território. O relatório afirma que a Ucrânia possui tropas de assalto que agora está usando como uma ferramenta para romper as defesas da Rússia e as reservas móveis em várias regiões. Em todos os casos, essas tropas de assalto estão tendo tanto sucesso devido a uma mudança nas táticas operadas pela Rússia. O Moscow Times relatou em setembro que a Rússia tenta usar grupos de sabotagem para penetrar além da linha de frente. Ele cita Siersky. Desde o início do verão, as táticas do inimigo mudaram. A principal tarefa deles é entrar fundo em nosso território, recuar, se reagrupar e avançar de novo. Depois, atacar áreas estratégicas para paralisar logística e movimentação das tropas. Militani diz que essas unidades russas podem ter só 4 ou 6 soldados. A Rússia parece focar em infiltrar tropas nas linhas de frente em vez de rompê-las, uma estratégia que, de certo modo, funciona. A Rússia está realmente conseguindo conquistar pequenos povoados e outros pedaços de território com esses grupos de sabotagem. O fato de essas unidades russas serem tão pequenas também significa que podem conquistar tantos pequenos avanços que, no final, tudo soma números que parecem bastante impressionantes à primeira vista. Porém, o lado negativo da abordagem russa está sendo exposto pela Ucrânia agora. Unidades pequenas não conseguem se entrincheirar e criar defesas capazes de impedir o contra-ataque da Ucrânia. As unidades russas de infiltração não contam com blindados, e as brechas abertas são tão estreitas que a Ucrânia as fecha rapidamente.
Com as brechas fechadas, soldados russos ficam cercados e sem suprimentos ou reforços. A Ucrânia ataca, e as forças russas perdem o território conquistado. A Ucrânia criou um novo ramo militar para liderar ataques de reconquista territorial. Ela opera de forma diferente das forças de assalto aéreo, ou DSHV, segundo Siersky. As tropas de assalto aéreo são uma unidade de infantaria de elite que pode atacar, defender e realizar incursões, diz o comandante-chefe do exército ucraniano. E as unidades de assalto são unidades de reação rápida. Atuam em áreas difíceis, sem defesa fixa, e são chamados para romper a linha inicial do inimigo. A Rússia tenta se infiltrar, e a Ucrânia contra-ataca com pequenas unidades que reagem em tempo real a cada avanço russo. Em sua coluna no Medium, The Strategic Edge, o ex-soldado e agente federal dos Estados Unidos da América Brian Aisling detalha as novas forças de assalto da Ucrânia. Ele afirma que a Ucrânia criou uma reserva móvel flexível e ativa em todo o país. Essa reserva foi criada para romper defesas russas, sobretudo onde a Rússia avançou com unidades menores. Essas forças de assalto não atuam com as demais tropas ucranianas, nem combatem na linha de frente ou defendem avanços russos. Em vez disso, eles estão se dedicando a lançar ataques, e eles têm sido excepcionalmente bem-sucedidos nos últimos meses. A retomada de Mali Shabak é o exemplo mais recente do uso dessas novas forças de assalto. Aisling afirma que veículos ucranianos relataram que as novas forças de assalto seguem o mesmo modelo. A Ucrânia usa grupos pequenos, ações noturnas, flanqueamento e rápida troca por unidades pesadas após abrir portas, segundo Aisling. Isso pode parecer familiar. A Rússia tenta o mesmo, mas fracassa. Dissemos antes que a Ucrânia passou a fechar as brechas nas linhas de frente criadas por infiltradores russos. Sem essas brechas, a Rússia não envia reforços ou unidades pesadas e precisa consolidar seus avanços. A Ucrânia não tem esse problema. Seus grupos de assalto estão fazendo a mesma coisa que os grupos russos estão fazendo. Mas eles têm apoio para isso dar certo. Talvez isso reflita a postura defensiva da Ucrânia frente à ofensiva da Rússia. A Rússia pode não conseguir fazer sua nova estratégia funcionar porque está se estendendo demais com suas ofensivas. Como destacou a United 24 em outubro, a Rússia já gastou quase todos os seus blindados. As unidades pesadas da Rússia podem não vir porque talvez nem existam. Já a Ucrânia parece ter as que precisa. Seus grupos de assalto têm sucesso porque apoiam as defesas atrás, em vez de agirem sozinhos. Sim, grupos de assalto circulam pela Ucrânia, mas são enviados apenas para áreas com possíveis retomadas. Como visto na postagem do 24º Batalhão de Assalto. Separado no Facebook, grupos de assalto ucranianos se coordenam para garantir a manutenção de cada retomada. A nova abordagem da Ucrânia para os assaltos representa uma mudança na forma como o país treina sua infantaria. O Kiev Post destacou em 10 de outubro que as mudanças no treinamento ocorreram devido à evolução do campo de batalha na guerra da Ucrânia. O veículo aponta que os drones se tornaram a principal ameaça na guerra, o que fez com que as unidades de infantaria frequentemente permanecessem dentro de trincheiras fortificadas, em vez de lançarem os ataques totais que faziam no passado. Esse desafio afeta ambos os lados. Como observa a Army Technology, os drones agora são responsáveis por até 80% das baixas na guerra, tornando quase impossíveis os grandes ataques que a Rússia favorecia. Há veículos não tripulados demais prontos para eliminar tropas e blindados, tornando esse ataque inviável em pessoal e equipamento. A Ucrânia também enfrenta o aumento de drones, pois a Rússia utiliza muitos drones de fibra óptica e visão em primeira pessoa. Daí as pequenas unidades de infiltração russas e os novos grupos de assalto igualmente pequenos da Ucrânia. Ainda assim, a infantaria precisa recapturar território, observa Lee Kiev Post. Essa é uma das poucas coisas que os drones não conseguem fazer, pelo menos ainda não. O veículo aponta que o novo treinamento de infantaria mudou a visão da Ucrânia sobre a guerra baseada em infantaria. Mudanças óbvias resultam do novo armamento. As forças da Ucrânia deixaram de treinar com armas soviéticas antigas. Armas ocidentais viraram padrão, e a Ucrânia as usa para tornar seus soldados mais eficazes. Como diz um soldado com o codinome Chasik ao Kiev Post, os caras se tornaram de nível mais alto, tanto no campo de tiro quanto em combate. Eles se tornaram mais, como posso dizer, eficazes. Sem treinamento, será extremamente difícil no combate. Soldados mais eficazes melhoram a coordenação. O treinamento atual da Ucrânia foca em infantaria, atuando em pequenos grupos. Eles disparam de várias distâncias antes de recuar para um local de trabalho.
Esses exercícios parecem feitos para as novas forças de assalto da Ucrânia. Essas pequenas unidades estão entrando, atirando e eliminando tropas russas e depois se retirando para permitir que as unidades mais pesadas da Ucrânia retomem o território. Precisão, combinada com velocidade, é o objetivo do treinamento de infantaria da Ucrânia, e estamos começando a ver o impacto dessa abordagem no campo de batalha. A Ucrânia adota essas táticas para defesa e ataque. O Kiev Post também ouviu o soldado Shambhala, que deu mais explicações. Cada exercício é sobre sobrevivência, tanto para cada um deles quanto para o grupo como um todo. Um grupo pequeno pode causar mais danos que uma companhia de infantaria inteira. Shambhala diz que nosso princípio de treinamento é o soldado solitário no campo. Alguém em movimento, dominando camuflagem, conhecendo sua arma e lendo a intenção do inimigo, pode atacar, recuar e repetir essas ações para conter o inimigo. Com um grupo pequeno e móvel, a Ucrânia mostra novamente sua capacidade de se adaptar às tentativas da Rússia. As próprias táticas de treinamento que a Ucrânia usa para ajudar em sua defesa agora parecem ser as mesmas que seus novos grupos de assalto usam para retomar território. Voltando a Mali Shabak, a Ucrânia quer recuperar qualquer território em Zaporizhia devido às ações da Rússia na usina nuclear local. A Rússia tomou a usina no início da guerra e a controla desde então. A Rússia tenta e consegue desconectar a usina da rede elétrica da Ucrânia. Como relatou o Kiev Independent em 12 de outubro, a Rússia tomou a medida sem precedentes de romper deliberadamente a conexão entre a rede elétrica ucraniana e a usina nuclear de Zaporizhia. Não houve nenhum desacoplamento inteligente aqui. A Rússia cortou o cabo ao atingir uma linha de energia em 23 de setembro. Desde então, a usina opera com geradores diesel reserva. Isso é extremamente perigoso e parece ser um sinal de que a Rússia está tentando conectar a usina à sua própria rede elétrica. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrei Shibaya, em publicação posterior. Isso não é apenas uma tentativa de roubo de uma instalação nuclear pacífica da Ucrânia. Ações não autorizadas da Corporação Estatal de Energia Nuclear da Rússia, a Rosatom, violam protocolos internacionalmente reconhecidos de segurança nuclear, contradizem a licença ucraniana e ameaçam diretamente um incidente nuclear, proclamou Sobaya. Ações russas dão nova perspectiva a Mali Shabak. Pode parecer só uma vila em Zaporizhia que a Ucrânia libertou, mas no contexto mais amplo da região. Avançar 3 quilômetros em 5 da linha de frente é um passo importante para a Ucrânia. Isso aproxima as forças do país de uma usina nuclear que a Rússia está maltratando, podendo causar uma catástrofe nuclear. A Ucrânia não pode permitir isso, por isso seus grupos de assalto devem intensificar as ações em Zaporizhia nos próximos meses. A estratégia ucraniana funciona também em Dobropilha e Onetsk. Em Zaporizhia, a Ucrânia talvez precise se esforçar mais para evitar que a Rússia cometa um erro estúpido, muitos deles com uma usina nuclear. A Rússia não está apenas enfrentando dificuldades em terra e no ar neste momento, enquanto continua com sua invasão desperdiçadora e insustentável da Ucrânia. Ela também está tendo dificuldades no mar. Na verdade, de acordo com relatos recentes de oficiais da OTAN, a Marinha Russa está passando por uma crise séria, como evidenciado por sua retirada humilhante das águas do Mediterrâneo. Oficiais da OTAN têm monitorado atentamente os movimentos militares russos, principalmente após incursões recentes de drones no espaço aéreo da Polônia e Romênia. As nações membros precisam estar um passo à frente da Rússia. Enquanto muitos líderes mundiais temem nova agressão do Kremlin ou ataque direto a um país da OTAN, como os Estados Bálticos. Por isso, a aliança monitora de perto o Kremlin e seus ativos, não só na Ucrânia, mas também em outros locais. Eles rastreiam ativos navais russos no Mediterrâneo há algum tempo, e um representante da OTAN revelou recentemente a verdade chocante. A Rússia mal tem navios restantes nesse corpo d'água em particular. O oficial, que preferiu anonimato, disse à mídia: "Nossa avaliação é que a Marinha Russa, já com recursos limitados para posicionar seus ativos, enfrenta desafios e dilemas na geração de forças. Atualmente, isso está afetando sua postura no mar Mediterrâneo. A Rússia tem enfrentado sérios problemas recentemente, com muitos de seus ativos danificados, destruídos ou ocupados fora do país. Ela não pode mais manter força significativa no maior mar da Europa. E isso é uma grande mudança. Ao longo de sua história, a Rússia sempre se esforçou para manter uma forte presença naval no Mediterrâneo, oficialmente conhecida como Força-Tarefa Permanente da Marinha Russa no Mar Mediterrâneo.
Mesmo se voltarmos à União Soviética, a Marinha Soviética também fez questão de manter uma frota no Mediterrâneo, oficialmente conhecida como Quinta Esquadra Operacional. Isso mostra a importância da região para a liderança do país, agora e no passado. E isso é fácil de entender. O Mediterrâneo não é apenas o maior mar da Europa, mas também um dos corpos d'água mais importantes do mundo. Ele foi um centro comercial e de viagens essencial por séculos, conectando estrategicamente Europa, Ásia e África. Mais de 20 países fazem fronteira com o Mediterrâneo, incluindo França, Itália e Grécia. Nações asiáticas como Turquia e Síria, e africanas como Egito e Argélia. Faz sentido que a Rússia queira algum tipo de presença nessa parte do mundo para projetar seu poder e influência na região. O Mediterrâneo foi um importante palco da Guerra Fria. A Quinta Esquadra Soviética fazia frente à Sexta Frota da Marinha dos Estados Unidos da América, que dominava grandes áreas do mar na época. Os tempos mudaram, a União Soviética acabou e a Guerra Fria terminou. Mas a Rússia seguiu operando embarcações na região e criou sua força-tarefa permanente no Mar Mediterrâneo em 2013. Assim, o Kremlin segue pressionando o flanco sul da OTAN, evitando que Estados Unidos da América e Europa dominem totalmente a região. Isso também dá à Rússia a oportunidade de manter um olhar atento sobre os movimentos e rotas comerciais pelo mar, além da possibilidade de intervir e interromper essas rotas. Caso sinta necessidade de fazer isso, além da capacidade de apoiar quaisquer aliados que possa ter na região. Em 2015, a Rússia usou navios no Mediterrâneo durante sua intervenção na Guerra Civil Síria, apoiando militarmente o então presidente Bashar al-Assad. A força-tarefa do Mediterrâneo da Rússia foi inicialmente formada com navios das frotas do Mar Negro e do Norte, estacionada na Síria. Ela historicamente contou com até 15 navios de guerra e embarcações auxiliares, podendo receber reforços da frota do Báltico se necessário para operações na região. Já vimos Moscou operar submarinos no Mediterrâneo no passado para fortalecer sua posição e capacidades operacionais na região. Mas a outrora poderosa força naval não existe mais, com a Rússia operando poucos navios na região atualmente. Segundo um oficial da OTAN, 2 principais motivos explicam o declínio da força naval russa no Mediterrâneo. O primeiro, e talvez mais significativo motivo, é a perda do porto estratégico da Rússia na cidade síria de Tartus. Tudo isso remonta à Guerra Civil Síria, quando a Rússia tentou, mas falhou, em manter Bashar al-Assad no poder e conter a oposição. O Kremlin teve grande poder na Síria por anos, mas com a queda do regime de Assad, no fim de 2024, perdeu sua influência de imediato. Poucos dias após o regime ser derrubado, um relatório da Diretoria de Inteligência da Ucrânia, a Diretoria de Inteligência da Ucrânia revelou que a Rússia começou a evacuar tropas e equipamentos de suas 2 bases no país. Latakia era a principal base aérea russa na Síria e Tartus, a base naval. A Rússia, há décadas, usa Tartus como principal base de reabastecimento e manutenção no Mediterrâneo. Movimentou navios para a área no início dos anos 1970. Após o acordo de arrendamento entre União Soviética e Síria, ficou clara a importância da base na Guerra Síria ao ser usada para enviar armas russas ao regime Assad. Em 2015, Moscou e Damasco assinaram um novo acordo de arrendamento de 49 anos. A Rússia investiu forte em infraestrutura, ampliando sua presença em Tartus e colocando mais pessoal e equipamentos lá. Tartus também recebeu o apelido de Janela da Rússia para a África, funcionando como plataforma para o Kremlin expandir sua influência no continente africano. Ela foi usada, por exemplo, para enviar mercenários do grupo Wagner a diversos países africanos, desempenhando um papel enorme na missão da Rússia de expandir seu alcance geopolítico em países como Camarões, República Centro-Africana e República Democrática do Congo, para citar alguns. Ter Tartus sob controle russo foi uma situação vantajosa tanto para al-Assad quanto para o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Com al-Assad fora do poder e vivendo luxuosamente em Moscou, a Rússia enfrenta agora uma nova realidade difícil. Em janeiro, o novo governo sírio anulou o acordo de arrendamento e expulsou oficialmente os russos da região. Após o ocorrido, a Rússia precisou evacuar sua flotilha para o Mediterrâneo, enviando mais navios de apoio, como o cargueiro Sparta Iwoyi e o Alexander Shabalin, para ajudar na evacuação da região. Fragatas russas como a Almirante Gorshakov e a Almirante Golovko, que chamaram Tartus de lar por anos, deixaram o porto pela última vez.
E apesar de seus maiores esforços para negociar uma permanência prolongada na região, o Kremlin perdeu o acesso à sua única base naval no Mediterrâneo para reabastecimento, reparos e reabastecimento de sua força-tarefa local. Não se pode subestimar o impacto dessa perda. Tartus era a base de confiança da Rússia no mar Mediterrâneo. Isso tornava muito mais fácil manter uma frota considerável na região, já que as várias embarcações envolvidas sempre tinham um lugar para ir e atracar quando necessário. Tropas e suprimentos podiam ser carregados e descarregados dos navios na Síria. Se a Rússia precisasse agir na região, já tinha uma força pronta para ser reabastecida e enviada ao mar. Agora ela não tem mais essa opção. Se a Rússia quiser manter embarcações no Mediterrâneo, precisará enviá-las de outros portos e bases navais, nenhum realmente na região. Atualmente, as opções mais próximas da Rússia são portos no Mar Negro, como o de Novorossiysk e outros na Crimeia ocupada. Ainda assim, a Rússia enfrenta dificuldade para levar navios do Mar Negro ao Mediterrâneo, pois a distância é grande. Grandes distâncias consomem muito combustível e atravessam estreitos sob controle da Turquia. Isso já seria problemático em condições ideais, mas agora é ainda pior, pois a Rússia enfrenta uma grave crise de combustível, agravada pela recente onda de ataques de drones da Ucrânia a refinarias, oleodutos e outras infraestruturas de combustível no país. O país mal tem combustível suficiente para manter sua máquina de guerra funcionando, então certamente teria dificuldades para encontrar estoques excedentes para abastecer seus navios de guerra em suas longas viagens até o Mediterrâneo. O Kremlin pode usar outros portos no norte ou no Báltico, como Baltisk, em Kaliningrado, na costa do Mar Báltico. Porém, navios dali enfrentariam rotas mais longas e difíceis até o Mediterrâneo. Mesmo que os navios conseguissem chegar tão longe, teriam que seguir um cronograma rigoroso. Certifique-se de iniciar a viagem de volta cedo para não ficar sem combustível ou suprimentos antes de chegar ao porto. Resumindo, perder o controle de Tatas tornou praticamente inviável a permanência da força-tarefa russa no mar Mediterrâneo, segundo o oficial da OTAN. Com a perda desse porto, agora, por exemplo, se eles trouxerem um submarino da classe Kilo para a área, terão que trazê-lo de um de seus portos no norte ou no Báltico até lá embaixo. Ser capaz de manter as operações é definitivamente mais desafiador. Há poucas semanas, no final de setembro, vimos o submarino russo Novorossiysk ser forçado a emergir perto do Estreito de Gibraltar. O submarino classe Kilo, com 74 metros, estava em missão de combate no Mediterrâneo, mas sofreu uma falha técnica. O combustível vazou para o porão no fundo do casco. Segundo relatos em redes sociais como o Telegram, o submarino não tinha peças de reposição nem especialistas a bordo para resolver o problema. Assim, foi forçado a emergir e depois visto retornando ao Mar Báltico para reparos. Esse é um nível totalmente novo de desafio para a Marinha Russa lidar. Ainda é possível que levem embarcações como o submarino ao Mediterrâneo. A ausência de qualquer base oficial ou até mesmo de um porto amigo na região significa que cada viagem é muito mais arriscada do que antes. Pois se algo der errado, a ajuda está muito longe. O segundo grande motivo pelo qual a Rússia parece ter reduzido o tamanho e a escala de sua frota no Mediterrâneo é porque agora ela parece estar mudando seu foco para o Mar Báltico, onde a OTAN vem construindo uma força de grande escala própria. Em janeiro, após danos a cabos submarinos no Báltico possivelmente causados pela Rússia, a aliança lançou a missão Sentinela do Báltico para reforçar a proteção da infraestrutura submarina crítica e melhorar a resposta dos aliados a ameaças na região. Ao anunciar a iniciativa, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, afirmou: "Trabalhando juntos com todos os aliados, faremos o que for necessário para garantir a segurança não apenas da nossa infraestrutura crítica, mas de tudo aquilo que valorizamos." A missão contou com fragatas da OTAN, aeronaves de patrulha, drones e recursos nacionais de monitoramento. Reafirma a postura da aliança na região e pressiona a frota russa do Báltico. Em resposta, o Kremlin parece ter redirecionado e reposicionado muitos de seus recursos navais para essa área, buscando criar uma força para conter a OTAN e proteger interesses russos e rotas marítimas. O triste para a Rússia é que seus melhores esforços não bastam. O Kremlin não divulga dados oficiais sobre o tamanho da frota do Báltico. Um relatório do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos divulgado este ano aponta que ela tem cerca de 69 embarcações. Comparado ao poder total das forças navais que os membros da OTAN podem mobilizar, esse não é um número grande.
A situação é ainda pior para a Rússia, pois muitos dos 69 navios da frota do Báltico são antigos e pequenos. Ou seja, não se trata de uma frota moderna de navios de guerra, destroyers e submarinos. Ela é formada principalmente por embarcações que teriam poucas chances contra as forças da OTAN. E isso foi confirmado por um ex-oficial da Marinha belga chamado Frederik van Lokeren. Van Lokeren, escrevendo para o Naval News, analisou como a Marinha russa sofreu nos últimos anos com drones e mísseis ucranianos. A Marinha russa, especialmente sua frota do Mar Báltico, tem sido alvo de ataques ucranianos com embarcações não tripuladas e mísseis de cruzeiro. Como resultado da campanha naval, vários navios da frota do Mar Negro da Rússia foram danificados ou destruídos, forçando a frota a abandonar as bases na Crimeia e recuar para Novorossiysk, no sul da Rússia. O ex-oficial continuou analisando os recentes exercícios de treinamento naval da Rússia e as tentativas de proteger melhor seus ativos navais, mas concluiu claramente sobre as perspectivas navais da Rússia. Em comparação com a OTAN, dentro do Mar Báltico, a frota do Báltico russa está severamente em desvantagem numérica em relação às forças da OTAN disponíveis dos países do Mar Báltico. A frota do Báltico também opera principalmente a partir de Kaliningrado, que é uma localização exposta, cercada e isolada por países vizinhos que fazem parte da OTAN. Não se espera que, na situação atual, a frota do Báltico consiga oferecer muita resistência, dada a esmagadora força da OTAN disponível diretamente na região do Báltico. Van Lokeren diz que a Rússia poderia potencialmente dar uma chance de combate à sua marinha contra a OTAN, investindo no desenvolvimento de embarcações de superfície não tripuladas, também conhecidas como drones marítimos. Ele destaca que a OTAN já possui vantagem nessa área devido à Ucrânia. As forças da OTAN analisaram a campanha de embarcações não tripuladas da Ucrânia no Mar Negro e provavelmente têm acesso direto a dados e informações do país. A OTAN acumula experiência valiosa em guerra com drones. Suas forças estão aprendendo com confrontos contra Houthis no Mar Vermelho e desenvolvendo novas estratégias e táticas para usar drones marítimos ofensivamente e se proteger deles. Já vimos vários navios de guerra da OTAN instalando metralhadoras leves e pesadas adicionais ao longo de seus convéses externos, por exemplo, para neutralizar de forma mais eficaz enxames que se aproximam. O oficial anônimo da OTAN concorda com Van Lokeren. Acho que os aliados têm vantagem tecnológica sobre a Rússia em drones navais prontos e eficazes. Mas não podemos desacelerar. As nações aliadas precisam manter a urgência para preservar e ampliar nossa vantagem com inovação. Em outras palavras, enquanto a OTAN continuar com o trabalho árduo, continuar aprendendo lições valiosas com o conflito em andamento na Ucrânia e mantiver seu compromisso com iniciativas como o Baltic Sentry, a Marinha Russa pode fazer pouco contra isso. Certamente, ela não possui o número necessário de embarcações para afirmar domínio em regiões como o Mar Báltico, nem tem a infraestrutura necessária para projetar poder em áreas como o Mar Mediterrâneo. Em vez disso, as forças navais do Kremlin se encontram em uma posição absolutamente humilhante. Expulsos da base dos tártaros, onde viveram por anos, agora estão sem lar na região do Mediterrâneo. Seus números caem devido aos ataques eficazes de drones e mísseis da Ucrânia durante a guerra. Kiev destruindo submarinos, navios de desembarque, fragatas, corvetas e outras embarcações. Com o fortalecimento da Ucrânia, seu exército de drones cresce e as capacidades de ataque com mísseis se expandem. Não dá para saber o quanto mais a Marinha Russa pode sofrer nas mãos de seus inimigos nas próximas semanas e meses. Poderíamos ver ataques de mísseis Neptune em mais portos russos, ou ataques de drones marítimos a submarinos Kilo e fragatas da frota do Báltico. Em resumo, a Marinha Russa está em uma situação terrível e não há nenhum sinal de que isso vá melhorar tão cedo. Projetada como uma das armas mais eficazes da Rússia, é um míssil furtivo lançado pelo caça russo de quinta geração, o Su-57, que poderia escapar das defesas aéreas e atingir um alvo com imensa força. Poderoso, oculto, aparentemente imparável. Para Vladimir Putin, esse míssil deveria representar uma das maiores ameaças que a Rússia poderia impor às cidades ucranianas. Agora um desses mísseis virou sucata em chamas. A Ucrânia derrubou um dos mísseis mais furtivos da Rússia, usando uma arma que não foi projetada para isso. Putin fica furioso quando a Ucrânia acerta seu míssil furtivo com tecnologia barata. Em 11 de outubro, a United 24 Media noticiou o incrível disparo ucraniano que derrubou um míssil.
A Ucrânia derrubou um míssil KEH-69, considerado um dos mais furtivos da Rússia, usando um interceptador Advanced Precision Kill Weapon System. Mais detalhes sobre o interceptador serão apresentados adiante no vídeo. Por enquanto, o ponto principal é que o Advanced Precision Kill Weapon System é um foguete guiado a laser capaz de destruir alvos aéreos. A orientação a laser faz do Advanced Precision Kill Weapon System a escolha ideal para destruir drones lentos. A Ucrânia usou o sistema para derrubar um dos melhores mísseis russos. O melhor é que a Ucrânia obteve esse feito notável usando um foguete muito mais barato que o míssil destruído. Segundo o Euromaidan Press, cada KH-69 custou à Rússia cerca de $50 mil americanos para fabricar. O foguete que a Ucrânia usou custou uma fração desse preço, apenas $25 mil americanos, de acordo com a mídia United, 24. A Ucrânia conseguiu um retorno de 20-1 ao usar um foguete que não deveria alcançar um KH-69 em voo. A Rússia pode querer negar que isso aconteceu, mas não pode. A Ucrânia tem imagens de todo o incidente. O Comando Aéreo Leste da Ucrânia publicou no Facebook um reel mostrando o destino do míssil russo. Na perspectiva do sistema de armas ucraniano, que disparou o Advanced Precision Kill Weapon System, o míssil aparece voando, enquanto o Advanced Precision Kill Weapon System o rastreia em pleno voo. Espectadores atentos notarão o apontador a laser do Advanced Precision Kill Weapon System piscando no míssil russo. Assim que o KH-69 parece que vai começar sua defesa, o gatilho é puxado e o foguete da Ucrânia é disparado. O resultado é claro para qualquer um ver. O KH-69 é despedaçado por um foguete de $25 mil. As imagens logo chegaram às mãos da conta Inteligência de Fontes Abertas Technical no X. Inteligência de fontes abertas é inteligência de fonte aberta, e a inteligência de fontes abertas, Technical, costuma trazer análises de imagens e estatísticas sobre a guerra na Ucrânia. Ela tem o seguinte a dizer sobre as imagens ucranianas de um vampiro ucraniano. O míssil Superfície Air Brawler abateu um míssil de cruzeiro russo KH-69, usando um foguete guiado a laser Advanced Precision Kill Weapon System de baixo custo. A fonte diz que as imagens mostram que a plataforma, criada como arma anti-drone, também pode derrubar ameaças mais avançadas. Putin está furioso porque a Rússia pode perder tantos drones quanto a Ucrânia conseguir derrubar. A Rússia consegue fabricar mais drones, pois são baratos e descartáveis. Porém, um míssil de $50 mil é um investimento para destruir uma cidade ucraniana. Se a Ucrânia conseguir derrubar esses mísseis com um foguete que custa uma fração do preço, Putin sabe que basta o Ocidente fornecer mais foguetes guiados a laser para reduzir a eficácia dos KH-69 russos. Inteligência de fontes abertas destaca que a Ucrânia utilizou seu sistema de mísseis Superfície Air Brawler para lançar o Advanced Precision Kill Weapon System. Não se sabe o preço desse sistema, mas isso não importa tanto, pois a Ucrânia pode reutilizar um Brawler várias vezes. Tanto o KH-69 quanto o Advanced Precision Kill Weapon System, usado pela Ucrânia para derrubar esse míssil, são armas descartáveis. Ela foi feita para ser lançada, viajar e destruir, não para ser lançada, viajar e ser destruída. A Ucrânia realizou esse feito incrível durante mais uma noite em que a Rússia lançou um pesado ataque aéreo. Militani tem os detalhes do ataque da Rússia, observando o que ocorreu em 10 de outubro e que a Rússia lançou um grande número de drones, junto com mísseis de cruzeiro e balísticos contra a Ucrânia. Parece que a Rússia estava tentando destruir a infraestrutura de energia da Ucrânia durante esse ataque, e foi parcialmente bem sucedida. Os mísseis e drones da Rússia conseguiram danificar parte da infraestrutura, além de danificar prédios residenciais. Kiev foi atingida, e partes da capital ucraniana ficaram sem eletricidade. Alvos incluíram o distrito de Pachersky, onde destroços de drones russos atingiram prédios residenciais e causaram incêndios. Os distritos Podilsky e Desnyansky também tiveram problemas com destroços de drones. Os destroços dos drones russos Shahid caíram próximos a um espaço aberto e a uma clínica, respectivamente. Instalações de infraestrutura também foram atacadas em Zaporizhia durante o ataque aéreo noturno da Rússia, com bombardeios repetidos levando à morte de um menino de 7 anos. De volta a Kyiv, o ataque aéreo da Rússia feriu pelo menos 12 pessoas, das quais 8 precisaram ser hospitalizadas.
A Rússia conseguiu causar muitos danos em 10 de outubro. Os danos seriam maiores se a Ucrânia não tivesse derrubado o míssil Kh-69 com um foguete guiado por laser barato. E isso nos leva a uma análise mais detalhada da arma que a Ucrânia usou e daquela que ela derrubou. O foco se volta primeiro para o Advanced Precision Kill Weapon System, que é um equipamento interessante. A United 24 Media afirma que a arma foi criada pela BAE Systems, líder global em tecnologia aeroespacial do Reino Unido. Mas o programa é do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O Advanced Precision Kill Weapon System não é uma arma ucraniana. É um foguete ocidental que a Ucrânia mostrou ser bem mais útil do que todos no Ocidente, inclusive Putin, pensavam. O Advanced Precision Kill Weapon System é interessante porque é um kit de conversão, e não um foguete independente. A United 24 Media diz que cada um desses 70mm em uma munição guiada de precisão. O buscador a laser mencionado opera com orientação a laser semi-ativa. Orientação a laser semi-ativa. O que pode ser o motivo que permitiu à Ucrânia rastrear e destruir um míssil furtivo russo. E a Ucrânia vem usando o Advanced Precision Kill Weapon System desde 2023. De muitas maneiras, o Advanced Precision Kill Weapon System é semelhante aos kits de foguetes planadores que a Rússia tem usado com efeito devastador contra a Ucrânia. Esses kits convertem bombas burras, como o grande estoque russo de bombas FAB soviéticas, em armas, que podem viajar mais longe graças a um par de asas retráteis e a um sistema de orientação primitivo. O Advanced Precision Kill Weapon System atua de forma parecida no lado defensivo dos foguetes da Ucrânia, tornando-os muito mais precisos do que as bombas planadoras da Rússia. O Comando de Sistemas Aéreos Navais detalha que o sistema de orientação, 185 polegadas, adicionado a um foguete, esse sistema de orientação faz com que toda a arma tenha quase 74 polegadas de comprimento. 32 libras, sendo que o sistema de orientação representa aproximadamente 9 a 10 libras desse peso. O foguete que a Ucrânia usou também é bem rápido. Ele chega a cerca de 1 km por segundo, ou aproximadamente 3.600 km por hora. Isso é quase Mach 3, o que explica como o foguete de $25 mil da Ucrânia atingiu um Kh-69. A ogiva do Advanced Precision Kill Weapon System possui cerca de 4,5 kg de explosivos devido aos antigos foguetes Hydra Plus. Segundo o Comando de Sistemas Aéreos Navais, o Reino Unido tem se mostrado disposto a compartilhar essa arma com parceiros ocidentais. Os Estados Unidos claramente a utilizam, e agora a Ucrânia também tem um fornecimento constante dos kits Advanced Precision Kill Weapon System. Esse não é um conceito novo. A página do produto da BAE Systems destaca que o Advanced Precision Kill Weapon System já foi testado em combate há mais de 10 anos. Sua principal vantagem é atingir o alvo com precisão, minimizando danos colaterais. No caso do Kh-69, isso significa que o Advanced Precision Kill Weapon System explodiu o foguete em pedaços, com qualquer dano colateral ocorrendo devido aos destroços desse foguete caindo no chão. Segundo a BAE Systems, o Advanced Precision Kill Weapon System preenche a lacuna entre foguetes não guiados e munições anti-blindagem maiores, comum nas Forças Armadas dos Estados Unidos da América, Marinha, Fuzileiros Navais, Exército e Força Aérea. O sistema Advanced Precision Kill Weapon System oferece consistentemente precisão cirúrgica para a maior letalidade possível contra alvos leves e levemente blindados, a um custo menor do que outros sistemas. Esse preenchimento da lacuna favoreceu a Ucrânia. Um foguete padrão nunca teria conseguido destruir um Kh-69, a menos que fosse um tiro em 1 milhão. Isso exigiria sorte, não precisão. Sobre as munições anti-blindagem maiores, a BAE diz que a Ucrânia tem um suprimento muito limitado, e elas custam bem mais que o Advanced Precision Kill Weapon System. A Ucrânia de fato utiliza sistemas como o Patriot, dos Estados Unidos da América, que é o mais conhecido. Se for possível obter os mesmos resultados com um foguete de $25 mil, em vez de um míssil de defesa aérea muito mais caro, os sistemas mais pesados podem ser reservados. Diante de ameaças piores que as da Rússia, em 10 de outubro, o Advanced Precision Kill Weapon System não é uma arma obsoleta. É um equipamento inteligente que a Ucrânia usa com eficácia há anos, mas nunca exatamente como em 10 de outubro.
É um sistema de armas ideal contra drones e ameaças estacionárias, tornando ainda mais impressionante que a Ucrânia tenha destruído um dos principais mísseis da Rússia com um foguete. E um desses equipamentos impressionante. Bem, basta explorar as especificações do KH-69 para encontrar a resposta para essa pergunta. Militani fornece o básico em seu relatório sobre o feito notável da Ucrânia. Diz que o KH-69 foi revelado em 2009, embora na época fosse chamado de KHH-59 MK2. Fabricado pelo Escritório de Projetos de Construção de Máquinas Roduga, na Rússia, foi quase totalmente redesenhado em 2015 para incorporar elementos de furtividade que deveriam ter tornado impossível para a Ucrânia derrubar usando um Advanced Precision Kill Weapon System. Após o redesenho, apenas o sistema de guiagem do míssil permaneceu. Até o corpo foi reformulado para se adequar aos novos caças Su-57 da Rússia. Além desses caças, a Rússia pode disparar KH-69 de suas aeronaves, Su-30, MK, Su-34, Su-35, MiG-29, K e MiG-35S. A Rússia diz que o míssil tem uma ogiva de cerca de 310 quilos, muito mais pesada que a de 10 libras do foguete que derrubou o KH-69 em 10 de outubro. Já um foguete não enfrenta grande dificuldade contra um míssil com ogiva tão pesada. Se o foguete penetrar e explodir, a ogiva do míssil faz o restante. Militani acrescenta que o KH-69 viaja a até 1.000 km por hora, o que é muito mais lento do que o Advanced Precision Kill Weapon System, e tem um alcance estimado de aproximadamente 290 a 400 km. Este é um míssil de longo alcance rápido, mas não tanto quanto o foguete que o destruiu. Com uma ogiva tão massiva, teria causado muitos danos se a Ucrânia deixasse atingir o alvo. Além disso, o KH-69 seria quase impossível de ser atingido devido às suas capacidades furtivas. O Army Recognition relata que o KH-69 incorpora materiais que absorvem ondas em sua estrutura. Esses materiais supostamente reduzem a seção de radar do míssil, tornando-o difícil de detectar e interceptar por sistemas de defesa aérea. Essa baixa seção transversal de radar também é útil nos ataques aéreos em massa da Rússia. Isso pode dificultar distinguir o míssil das hordas de drones que a Rússia envia à Ucrânia. Talvez tenha sido assim que o Advanced Precision Kill Weapon System da Ucrânia conseguiu encontrar o míssil. Talvez ele parecesse um drone no radar. Só para a Ucrânia descobrir que era um míssil depois de travar o alvo. A Rússia certamente tem muito orgulho desse míssil. Em fevereiro de 2024, os militares búlgaros se referiram ao KH-69 como um atordoador furtivo que estava escapando da inteligência ocidental. Putin teria adorado ler esse relatório. Por fim, a Rússia possuía um míssil que os sistemas de defesa aérea ocidentais teriam dificuldade em derrubar. A fonte diz que o míssil também deveria ser mais furtivo que muitos equivalentes ocidentais. Os criadores do KHH-69 destacam com orgulho que ele é um dos mísseis de cruzeiro mais precisos da Rússia, com margem de erro de apenas 3 metros. Direitos militares búlgaros? O formato único do míssil e seus materiais exclusivos aumentam sua vantagem competitiva, proporcionando área de dispersão superior à dos equivalentes ocidentais, incluindo o Scalp e Storm Shadow franco-britânico, o AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile dos Estados Unidos da América e o Taurus da Alemanha. Vantagem competitiva possível do KH-69. Mas isso não impediu a Ucrânia de derrubar o caça furtivo impressionante da Rússia com um míssil de $25 mil. Putin provavelmente está furioso, pois a Rússia foi humilhada de uma forma que ele não esperava com o lançamento do KH-69. No entanto, ele vai ficar absolutamente furioso com o fato de que essa não é a primeira vez que a Rússia fica envergonhada em relação ao seu avançado míssil furtivo. Na verdade, nem é a primeira vez nas últimas semanas. Apesar de ser impressionante a Ucrânia destruir um KH-69 com um Advanced Precision Kill Weapon System, esse feito é totalmente ofuscado pelo que ela realizou em 19 de setembro. A Ucrânia também conseguiu derrubar um KH-69 com uma metralhadora da Primeira Guerra Mundial e apenas $11 em munição. Saiba mais sobre isso no nosso vídeo que cobre o que aconteceu. A mensagem é clara.
O míssil furtivo mais impressionante da Rússia talvez não seja tão incrível quanto Putin quer que o mundo pense. Mesmo que ele atenda às expectativas de furtividade, isso prejudica a imagem da Rússia. Sistemas que não deveriam derrubar um KH-69 estão conseguindo fazer isso. A questão agora é, o que isso representa para o futuro da defesa da Ucrânia contra os KH-69 russos? Por mais impressionante que tenha sido derrubar um míssil furtivo russo com um Advanced Precision Kill Weapon System, não dá para supor que isso vire prática comum na Ucrânia daqui para frente. É interessante que um foguete de $25 mil possa destruir um KH-69 desde que os operadores consigam detectar o míssil russo em voo. Mas isso não é garantido. Portanto, é improvável que a Ucrânia substitua seus outros sistemas de defesa aérea por foguetes Advanced Precision Kill Weapon System tão cedo. Ainda assim, é sempre bom para a Ucrânia ter mais um truque de defesa aérea na manga, e a Ucrânia precisa de todos esses truques que puder conseguir. Os ataques de mísseis e drones russos só ficam mais intensos com a chegada de 2025. A semana anterior à queda do KH-69 foi especialmente dolorosa para a Ucrânia. Além do ataque citado no vídeo, a Rússia lançou milhares de projéteis aéreos contra a Ucrânia na primeira semana de outubro. Isso de acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que, segundo a Al Jazeera, afirmou isso. A Rússia lançou mais de 3.100 drones, 92 mísseis e cerca de 1.360 bombas planadoras. Isso equivale a 4.500 projéteis em uma única semana. Então, qualquer coisa que a Ucrânia tenha que seja capaz de derrubar os mais poderosos desses projéteis é uma grande vantagem. O Defense Blog diz a mesma coisa, destacando a eficácia do sistema contra um míssil de perfil furtivo como o KH-69. Mostraria uma nova capacidade das defesas aéreas ucranianas e como sistemas ocidentais podem ser adaptados à defesa em camadas da Ucrânia. É uma nova capacidade que deixará a Ucrânia satisfeita e que deixará Putin ainda mais furioso. Já foi dito antes, o Advanced Precision Kill Weapon System não deveria ser capaz de fazer o que fez em 10 de outubro. Agora que sabe que pode, a Ucrânia talvez tente usar esses foguetes para derrubar mais mísseis russos. O Advanced Precision Kill Weapon System não vai substituir o que a Ucrânia já tem, como mencionado. Mas quem sabe? Com o surgimento de drones interceptadores capazes de derrubar veículos aéreos não tripulados russos do tipo Shahid, talvez alguns Advanced Precision Kill Weapon System a mais possam ser designados para a função de interceptar mísseis no futuro. E há outro aspecto do que a Ucrânia acabou de realizar que pode passar despercebido. O KH-69 não é só um míssil russo usado na Ucrânia, mas também destinado à venda pela Rússia. Na verdade, a Rússia já está tentando fazer exatamente isso. Em 21 de junho, a Defense In informou que a Rússia ofereceu mísseis furtivos KH-69 à Índia para uso em seus Su-30. Esses mísseis iriam complementar os estoques de Scalp da Força Aérea Indiana, segundo o portal. E observa que a Rússia está tentando fortalecer a relação de longa data de vendas de armas que mantém com a Índia. Essa é uma relação que certamente precisa de algum fortalecimento. Nas últimas 2 décadas, a Índia depende menos das armas russas. Segundo o Centro de Combate à Desinformação, em dezembro de 2024, a Índia recebeu 76% de suas importações de armas da Rússia em 2009. Em 2023, esse percentual caiu para 36%, mostrando a tendência da Índia de se afastar das armas russas. Talvez a Rússia esperasse que sua oferta de mísseis KH-69 para a Índia ajudasse a reverter essa tendência. A questão é, a Índia vai se interessar por um míssil furtivo que pode ser abatido por um foguete de $25 mil. Pode-se supor que os $50 mil do KH-69 mencionado anteriormente é o custo de fabricação da Rússia, e não o valor que ela receberia. É provável que o preço aumente, e a Índia terá que comprar dezenas desses mísseis para manter um bom estoque. Ela vai correr esse risco vendo o que acontece com o KH-69 na Ucrânia? Talvez. Ou talvez não. E se a Índia decidir evitar o KH-69, então o que aconteceu em 10 de outubro pode ter tido um efeito colateral não intencional e positivo para a Ucrânia. O país estava apenas tentando se defender de mais um ataque aéreo russo. Novas humilhações com o KH-69 podem dificultar ainda mais sua venda à Rússia.
prejudicando uma indústria de armas que já enfrenta dificuldades. Quando a guerra na Ucrânia começou, Vladimir Putin achou que tinha a estratégia perfeita para a guerra na Ucrânia. Ele achava que tinha a estratégia perfeita. Depois que sua tentativa inicial de tomar a Ucrânia em uma semana falhou completamente, tudo o que a Rússia precisava fazer era desgastar a Ucrânia pela força dos números. A defesa logo colapsaria e a Rússia poderia tomar a Ucrânia rapidamente. Isso foi há mais de 3 anos. A Rússia fez ganhos territoriais mínimos desde então, especialmente quando comparados às suas perdas significativas. Agora, Putin enfrenta uma guerra mais longa que o previsto, evidenciando sua incapacidade de cumprir promessas. Os grandes fracassos de Putin na guerra da Ucrânia destroem a Rússia, e o futuro do país parece sombrio. John Foreman resumiu em entrevista à Times Radio em 10 de outubro. Foreman, adido de defesa do Reino Unido em Moscou e Kiev de 2019 a 2022, entende Putin melhor que a maioria fora da Rússia. Ele tem opinião clara sobre como Putin fracassou na Ucrânia. Ao ser perguntado sobre a ligação entre ataques híbridos russos na Europa e o campo de batalha ucraniano, Foreman responde diretamente: sim, mas eu acho que, sabe, a Rússia sofreu uma catástrofe estratégica ao invadir a Ucrânia. Segundo Foreman, o maior fracasso de Putin é que a Rússia não conquistou tanto território quanto deveria. Foreman afirma que 2025 tem sido especialmente ruim para Putin e a Rússia. Todo o avanço do ano foi pequeno e agora parece estar desacelerando e se preparando para 2026. Foreman não está errado. A Rússia começou o ano fazendo alguns dos menores avanços territoriais de toda a guerra na Ucrânia. Em abril, uma desaceleração já era evidente, segundo a Al Jazeera. A matéria citou dados do Ministério da Defesa do Reino Unido e do Instituto para o Estudo da Guerra. Instituto para o Estudo da Guerra. As duas organizações tinham visões um pouco diferentes sobre os avanços russos, mas concordaram que eram lentos. O Ministério da Defesa informou que a Rússia conquistou só 326 km² da Ucrânia em janeiro. Em fevereiro, o número caiu para 197 km² e, em março, para 142 km². Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, os avanços russos melhoraram um pouco, mas não foram impressionantes. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, em janeiro, a Rússia conquistou 427 km² da Ucrânia, 355 km² em fevereiro e 202 km² em março. Nos dois casos, há tendência de queda, mas Putin ainda tinha grandes planos para o verão. Ele organizou uma grande ofensiva de verão com os objetivos de criar uma zona de proteção em Sumy e finalmente tomar a importante cidade logística de Pokrovsk, na região de Donetsk. Putin enviou milhares de soldados para esses objetivos, mas viu o exército russo fracassar totalmente em alcançá-los. Sim, a Rússia tomou mais território ucraniano no verão do que no início do inverno e na primavera. Mas não conquistou o território que queria, nem o território que precisava para obter ganhos mais substanciais depois. Agora, como Foreman aponta, a Rússia está novamente em declínio. Em 1º de outubro, a CNN noticiou alegações do grupo de monitoramento Deep State de que a Rússia conseguiu capturar apenas 100 milhas quadradas da Ucrânia em setembro. Isso volta exatamente aos números que vimos no início de 2025 e é indicativo de mais um erro de Putin. Segundo o Deep State, esses números evidenciam o quão mal está a guerra de Putin na Ucrânia. No mês passado, o inimigo ocupou 44% menos território que em agosto, diz o Deep State. Durante o mês, os russos ocuparam 0,04% do território, totalizando 19,04% do país. Claro, a Rússia busca dar a interpretação mais positiva possível a isso. Quando o relatório do Deep State foi divulgado, a Rússia estava afirmando que conseguiu tomar cerca de 5.000 km² ou cerca de 1.930 milhas quadradas de território na Ucrânia este ano. Mesmo assim, por mais alto que pareça, esse número está longe de impressionar a Rússia. Segundo o Kiev Post em 8 de outubro, a Rússia superou 1 milhão de baixas no verão e já perdeu 281 mil soldados em 2025. E isso sem nem mencionar que a Ucrânia vem recuperando território rapidamente desde o final do verão. São grandes fracassos para todos, menos para Putin.
Talvez o maior fracasso do líder russo seja não mostrar intenção de mudar. A paz certamente não está na agenda de Putin, como Foreman disse à Times Radio. Isso fará Putin intensificar ameaças híbridas e cibernéticas da Rússia à Europa, o que pode ser mais um erro que prejudicará a Rússia. Esse ponto será abordado em um momento. Primeiro, Foreman parece estar absolutamente certo quando se trata da recusa de Putin em aceitar a paz. Isso condena a Rússia a mais meses ou anos de uma guerra já muito custosa. Caro, quase todos que se interessam pela guerra da Ucrânia acreditam que Putin não pretende declarar paz. Da União Europeia, ou União Europeia. Kaja Kallas afirmou isso após a histórica visita de Putin para encontrar Donald Trump no Alasca em agosto. A dura realidade é que a Rússia não planeja encerrar a guerra em breve, escreveu Kaja Kallas no X em 16 de agosto. Enquanto as delegações se reuniam, a Rússia atacou novamente a Ucrânia. Putin continua a prolongar as negociações e espera sair impune disso. Ele saiu de Anchorage sem se comprometer a acabar com as mortes. O Conselho Atlântico tem uma visão igualmente sombria sobre a falta de desejo de paz de Putin, observando que, apesar dos esforços de Trump, Putin tentou repetidamente adiar a paz. Ataques de drones russos à Ucrânia batem recordes de tamanho e escala, enquanto Putin discursa sobre paz. A análise conclui que Putin deixou claro que não quer encerrar a guerra na Ucrânia. Apesar de milhares de russos mortos, a estratégia de Putin para a paz é mais um de seus grandes fracassos, tema que será detalhado depois no vídeo. Total incapacidade de recuar do maximalismo. Exigências, como a Ucrânia ceder grandes territórios à Rússia e tornar-se tão neutra que facilitaria nova invasão, estão no centro dessas demandas. Putin também vê agora o complexo militar industrial que criou na Rússia como o principal motor econômico do seu país, diz o Instituto de Pesquisa da Paz de Oslo. Por isso, encerrar a guerra vai contra o que o líder da Rússia deseja. Putin encurralou a Rússia em uma situação da qual não há saída. E há indícios de que até mesmo pessoas dentro da Rússia estão começando a ver a guerra na Ucrânia como um empreendimento sem esperança. Sobre as negociações de paz do Alasca, Foreman afirma que alguns russos acham que elas foram ainda mais prejudiciais à Rússia do que se pensava. Foreman minimiza que as negociações foram um desastre para Putin, disse à Times Radio. Sabe, Trump tentando fazer um acordo de paz de última hora sem qualquer preparação. Isso nunca iria funcionar. Esse não é o jeito russo de agir. Acho que a expressão russa agora é você. Foi uma perda de tempo, não precisava levar a lugar nenhum. Isso contrasta com o que a elite política russa sentiu após a reunião no Alasca. Em 16 de agosto, a Reuters noticiou que políticos russos celebraram a reunião do Alasca como triunfo para a Rússia. Isso levaria o país um passo mais perto de alcançar a versão de paz que deseja. Uma dessas pessoas foi Andrei Klishus, apontado como principal legislador do Partido Rússia Unida, liderado por Putin. A reunião no Alasca confirmou o desejo da Rússia por uma paz duradoura e justa, disse Klishcher. O presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara Alta do Kremlin, Konstantin Kozachov, também ficou satisfeito. O simples fato da reunião no Alasca, seu tom e resultado, já representam um sucesso importante para ambos os presidentes, que contribuíram pessoalmente para alcançar os melhores resultados possíveis neste momento. Então, o que mudou desde agosto? É possível que esse tipo de comentário fosse apenas um exemplo de políticos russos bajulando seu líder para ganhar favores. No entanto, Putin costuma usar aqueles que o apoiam como porta-vozes, então é mais provável que esse tipo de mensagem tenha sido direcionada a Trump. Putin quer convencer Trump de que ele fez um bom trabalho e estava aproximando a guerra de um acordo de paz. Enquanto a Rússia seguia bombardeando a Ucrânia, Putin achava ter controle, mas Trump percebeu que não. Esse é mais um fracasso estratégico da parte de Putin que causou sérios danos à Rússia. Talvez por isso a ideia de que tudo foi perda de tempo esteja predominando, segundo Foreman. Então Putin está tendo que tentar coisas diferentes para desviar a atenção de seus muitos fracassos na Ucrânia, o que nos leva de volta ao ponto mencionado anteriormente: os ataques cibernéticos e de guerra híbrida da Rússia contra a Europa nos últimos meses. O Conselho Atlântico destacou alguns desses ataques em artigo de 9 de outubro, chamando Putin de gangster geopolítico que tenta intimidar a Europa. Uma onda de drones russos entrou na Polônia no início de setembro.
Caças russos entraram no espaço aéreo da Estônia alguns dias depois. Drones russos também foram vistos na Alemanha, Dinamarca, Noruega e Holanda, todos da União Europeia e OTAN, que apoiam fortemente a Ucrânia. Esses são os ataques mencionados por Foreman, que parecem se tornar parte central da estratégia de guerra de Putin na Ucrânia. O líder russo tenta usar guerra híbrida para evitar o apoio dos aliados à Ucrânia. Como destacou o presidente ucraniano Vladimir Zelensky em 12 de outubro, Putin tenta desviar a atenção do Ocidente da guerra na Ucrânia. A Rússia está aproveitando o momento. O Oriente Médio e questões internas recebem máxima atenção, escreveu Zelensky no X. Ele está certo. Foreman também contou à Times Radio qual deve ser o novo plano da Rússia para a Europa. Aqui está o que pode ser mais um fracasso estratégico de Putin. O objetivo de Putin é fazer com que os aliados europeus da Ucrânia fiquem tão receosos da Rússia que parem de apoiar a Ucrânia. Mantenha-os focados neles mesmos e a Ucrânia enfraquecerá. Putin apenas aumentou a determinação dos europeus da OTAN. Agora eles estão considerando respostas militares contra as ameaças de guerra híbrida da Rússia, como discutido em um vídeo no início de outubro. Veja o vídeo para saber mais. Além de unir OTAN e União Europeia contra ele, Putin faz o mesmo que tenta na Europa com ataques cibernéticos e híbridos russos, desviar o foco da guerra na Ucrânia. Dividir a atenção militar entre a Ucrânia e a Europa mostra que Putin não foca em corrigir os erros estratégicos cometidos na guerra. Talvez Putin seja tão egocêntrico que ache não ter cometido erro. Ou talvez ele esteja tão cercado de bajuladores que nem perceba isso. Os ganhos territoriais da Rússia estão longe de serem tão impressionantes quanto ele tenta fazer parecer quando fala sobre eles. Seja qual for o caso, o foco na Europa pode ser o maior erro de Putin. A Ucrânia representa um problema maior para a Rússia, e Putin não consegue mudar sua estratégia na guerra, que vem prejudicando o país há mais de 3 anos. Isso mostra como tudo isso está destruindo a Rússia internamente. Isso está acontecendo mesmo que Putin não perceba, e começa com o status geopolítico da Rússia. Após o Alasca, as ações de Putin e a bajulação a Trump, que a Rússia acreditava manter os Estados Unidos da América ao seu lado, agora estão fracassando. Todo o apoio que a Rússia tinha dos Estados Unidos da América desde que Trump se tornou presidente acabou. Trump agora fala abertamente em apoiar a Ucrânia mais do que jamais fez desde que assumiu o cargo. Trump disse que acredita que a Ucrânia tem capacidade para retomar o território que perdeu para a Rússia. Isso contrasta totalmente com suas declarações anteriores de que a Ucrânia não tinha cartas na manga. O Instituto Lowy acredita até que Trump pode estar certo, observando que a Rússia está perdendo soldados no campo de batalha e também lidando com ataques ucranianos contra a infraestrutura energética, que estão prejudicando o país economicamente. A Associated Press acrescenta que Trump agora afirma que está considerando enviar mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Esses mísseis alcançam 2.400 quilômetros, permitindo que a Ucrânia mire todas as áreas relevantes da Rússia. Se Trump fizer o que prometeu, é uma grande suposição. Trump pode estar só falando para mostrar a Putin o que pode acontecer se o líder russo não colaborar. Mesmo assim, a mudança na retórica dos Estados Unidos da América mostra como Putin fracassou em manipular os Estados Unidos em um jogo que acreditava dominar. O tema dos ataques à infraestrutura energética da Ucrânia foi mencionado há pouco. Eles têm sido extensos. Em 5 de outubro, a The Economist informou que a Ucrânia atingiu quase metade das principais refinarias russas em agosto e setembro, e até 40% da capacidade de refino da Rússia foi paralisada. As exportações de gasolina estão menores, o mesmo vale para o diesel. Em várias regiões da Rússia, a falta de gasolina causa filas nos postos e limitações na quantidade que cada cliente pode comprar. Esses ataques às refinarias podem ter ajuda dos Estados Unidos da América, enfraquecendo a crença de Putin de que manipulou Trump totalmente. Em 12 de outubro, a Reuters noticiou que o Financial Times relata que os Estados Unidos da América fornecem à Ucrânia inteligência para ataques de longo alcance mais eficazes. Ainda é preciso comprovar isso, mas é inegável o grande sucesso da Ucrânia nesses ataques. A Ucrânia acerta a maioria dos alvos, possivelmente porque os Estados Unidos da América estão ajudando agora.
Esse ataque talvez não seja suficiente para afastar Putin de sua estratégia na guerra da Ucrânia. Ao ser questionado sobre possíveis impactos econômicos na Rússia, Foreman diz que Putin pode aumentar dívidas, cortar gastos e usar a reserva nacional. Ele acrescenta que países como China e Índia, comprando o petróleo russo, assim como a Coreia do Norte fornecendo armas para a Rússia, tudo isso joga a favor de Putin. Mesmo com ressalvas, Foreman afirma a Times Radio: talvez não. Mas como Foreman destaca, esses ataques e uma ação internacional coordenada poderiam colapsar a economia russa. E além das sanções, há indícios de que alguns na União Europeia estão prontos para fazer algo que realmente vai prejudicar a Rússia: descongelar os ativos russos congelados para que a Ucrânia possa usá-los. Esse tipo de ação vai ajudar a Ucrânia, que enfrenta pressão econômica. No entanto, isso também vai tirar mais uma das linhas de sobrevivência econômica da Rússia, ao mesmo tempo em que mostra mais uma vez como os fracassos de Putin na guerra da Ucrânia acabaram virando a maré geopolítica contra seu país. Ainda há um debate em andamento na União Europeia sobre como usar esse dinheiro russo congelado. O The Straits Times informa que líderes da União Europeia consideram usar esses ativos para um empréstimo de 140 bilhões de euros, cerca de 150 bilhões de dólares, à Ucrânia. Esse tipo de ação só ocorreria se os líderes da União Europeia se unissem para decidir. Pois a unidade é o antídoto contra os esforços de Putin para fazer com que as várias nações da Europa foquem em si mesmas em vez da Ucrânia. Mesmo assim, pode haver outra questão que divida ainda mais a Rússia. Essa questão é simples. Putin tem 73 anos e não viverá para sempre. O líder da Rússia pode ter só alguns anos para atingir seus objetivos. Se Putin morrer, não parece haver substituto para a cultura, personalidade, como Foreman chama Putin, aguardando nos bastidores. Foreman diz rapidamente que uma grande renovação entre Rússia e Ocidente, incluindo a Ucrânia, deve levar uma geração. Foreman afirma que para Putin, o objetivo é manter-se no poder até morrer e só então passar para o sucessor. Acho que o problema é que a cada dia que ele permanece no cargo, as chances de derramamento de sangue quando ele finalmente morrer e seu sucessor assumir aumentam. O sucessor de Putin pode não ser tão obcecado pela Ucrânia, diz Foreman. Uma disputa interna de poder na Rússia pode ser tão prejudicial quanto ações do Ocidente ou da Ucrânia contra o país. Talvez esse seja o maior fracasso de Putin. A falta de planejamento para o futuro será um grande problema para a Rússia. Putin reconheceu isso e, segundo o Kiev Independent em maio, já tem uma lista de possíveis sucessores. O termo principal aqui é potencial. Não há ninguém que Putin esteja claramente preparando para ser seu sucessor. E esse fato está levando a Rússia de cabeça para um dilema futuro. Em setembro, a Reuters noticiou comentários estranhos que Putin fez ao presidente da China, Xi Jinping, quando o líder russo participou de um desfile militar em Pequim. Putin afirmou, via tradutor, que órgãos humanos podem ser transplantados continuamente. Quanto mais tempo você vive, mais jovem você se torna, e você pode até alcançar a imortalidade. Será que essa é a solução de Putin para o problema da sucessão? Simplesmente não morrer? A imortalidade pode estar na mente de Putin, mas isso é pura fantasia. Talvez esse comentário seja a forma indireta de Putin admitir seu maior fracasso. O líder da Rússia não preparou seu país para o que vem depois de décadas de governo de Putin. Transplantes de órgãos não vão salvar Putin. E os muitos erros que Putin cometeu na Ucrânia e dentro do próprio país acabarão destruindo a Rússia. Ou seja, se as falhas de segurança interna de Putin na Rússia não derrubarem o país antes. O líder da Rússia tem dedicado recursos demais do país à Ucrânia e agora à Europa, e esse é outro grande erro da parte dele. Veja o motivo no vídeo. E não se esqueça de se inscrever no The Military Show para mais vídeos sobre como Putin pode estar levando a Rússia à destruição.